palavra de Deus diz que a pessoa que só faz o que é mandado é como se fosse um servo inútil. Eu vou dizer para você que este versículo me traz para mim um temor muito grande ao meu coração. Toda pessoa que só faz o que é mandado é considerado servo inútil. É como se você não tivesse a percepção da necessidade, se você não tivesse a percepção de coisas que estão debaixo dos seus olhos. E isso é uma orientação da parte de Deus, não com a intenção de nos amedrontar, mas principalmente de nos trazer um alerta, a ponto de nós reconhecermos e entendermos que se só fazemos as coisas que somos obrigados a fazer, que temos como obrigação de fazer, é como, por exemplo, um trabalhador. Uma pessoa que levanta todo dia para trabalhar e ela vai ao seu trabalho e ali ela só faz aquilo que ela se sente obrigada a fazer. Se ela passa, por exemplo, no caminho, encontra um papel de bala no chão, ela vai lá, ela joga para o lado porque não é ela que tem que limpar. Sabe aquela pessoa que ela tem aquele cuidado excessivo? É essa pessoa que Deus está procurando. Quando eu digo excessivo, não é demasiado, não é extremista nas coisas, mas aquela pessoa que procura sempre fazer o melhor. Eu vou dizer para você, de forma peculiar, eu amo mesmo trabalhar com pessoas, eu amo conviver com pessoas que sempre se dispõem a fazer mais. Porque quando nós dispomos nossa vida para fazer mais, eu creio que Deus vai liberando sobre você dons, capacidades, vai te fortalecendo, vai te ensinando. Embora saibamos que se o Senhor considera quem faz, preste atenção, aquele que faz só o que é mandado é considerado inútil. Então, se mesmo estando fazendo, mesmo estando operando na obra de Deus, mesmo estando de alguma maneira conduzindo sua vida num mandamento de Deus, numa palavra, numa obediência a Deus, mesmo que seja somente por aquilo que eu sei que tenho que fazer, e eu sabendo que há coisas que estão em minha capacidade de fazer e não fazer, eu serei muito, mas muito cobrado de maneira muito severa. Então isso me causa um certo temor, um temor muito sincero e profundo. E eu pergunto para você, isso agora do cunho pessoal, faça essa pergunta para você. Eu tenho feito só o que me é mandado? Ou eu tenho produzido coisas, eu tenho dado frutos também? Porque há coisas, por exemplo, na tua vida que você frutifica porque alguém está enxertando em você. Alguém está dando ideias, alguém está planejando sobre você, alguém está te empurrando você para você fazer alguma coisa. Agora, quando alguém parar de cobrar você, se por exemplo, se o pastor não falar, irmão, você tem que orar, irmã, você tem que orar. A Bíblia fala que tem que orar, tá bom, eu vou orar porque Deus manda eu orar. Não, esse que vai fazer essa oração, ele está sendo um servo inútil. Nós temos que orar por prazer, nós temos que ter alegria e entrar em comunhão com o Pai. Marcos 1,35, a Bíblia fala que Jesus levantava bem de madrugada, antes de o sol nascer, ele ia para a presença do Pai. Ele ia ali orar, ele ia ter comunhão com Deus. A pergunta é, Jesus, sendo Deus, precisava orar tanto? A pergunta é, Jesus precisava de tanta comunhão se ele veio do céu, se ele veio do Pai? A resposta é muito clara. Jesus não fazia nada como servo inútil. Jesus sempre dava um passo a mais. Jesus sempre estava disposto a estender a mão. Veja que até nos dias que Jesus estava cansado, até nos dias, alguns textos, até na semana passada eu pregava para vocês aqui, eu falava. Quando Jesus entrou naquela casa, ele queria ficar quietinho ali, acredito que ele queria descansar. Ele entrou naquela casa, veio aqueles amigos, veio outras pessoas pedindo ajuda, ali encheu aquela casa de pessoas e Jesus fez a obra. Não podemos fazer nada somente segundo o que nos foi mandado, nós sempre temos que melhorar. Pastor, eu não sou essa pessoa criativa. Deus não está pedindo para você criar nada, Ele está pedindo para você fazer com maestria, fazer o melhor que você pode. Mas por que não fazemos? Porque infelizmente não damos conta daquilo que recebemos de Deus. Olha o que fala o livro de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 41 e pretendo chegar no 48. Diz assim: E disse-lhe Pedro:
Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Ele está falando aqui do servo vigilante. Aí disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, e a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Então, o que Jesus fala? Olha, então se você quer entender, Pedro, o que significa essa parábola do servo vigilante, o mordomo, ele utiliza, porque se você for procurar na palavra mordomo, você vai ver que a mordomia dele é cuidar daqueles bens daquela casa. Ele está sendo um dispenseiro, ele está cuidando daquilo que não é dele. Então, o mordomo fiel, ele se encontra no cuidado de algo que não pertence a ele. Eu vou dizer para você, eu de forma pessoal, eu já vi pessoas dizer assim: essa igreja não é minha. Eu não sou pastor. Eu já vi pessoas, membros, obreiros, muitas vezes até. Isso aí é papel do pastor, isso aí é papel não sei de quem. Quando as pessoas, elas não assumem que elas estão também fazendo parte dessa obra de Deus. Deus entregou para mim, entregou para você uma mordomia. Entregou para nós este trabalho de cuidar daquilo que é de Deus. Nós temos de zelar do ministério, da palavra. Eu vou entrar nesse assunto, eu infelizmente sempre falo disso aqui, eu acredito que seja, como Paulo disse um dia, para mim não é nem um pouquinho pesado falar, ainda que seja repetidamente, excessivamente repetitivo com essas coisas. Nós que recebemos o dom da palavra, nós que recebemos essa capacidade de falar de Jesus, de aplicar, de ser bom testemunho, ai de nós que se não pregarmos o evangelho. O Paulo disse: ai de mim se eu não pregar essa palavra. Ai de mim se eu não cuidar do ministério que eu recebi. Eu conheço pessoas próximas, conheço pessoas que eu tenho a capacidade, eu tenho certeza, é visível, é notório o quanto Deus entregou a essa pessoa em conhecimento. Veja que Deus, ele dispensou dons a todos os homens, todos nós temos algum dom. Pode ser que uns tenham dons diferentes dos outros, alguns têm uma capacidade tal, outros outra capacidade tal, mas todos nós recebemos, fomos capacitados por Deus. Ainda que seja de maneira intelectual, seja no conhecimento, seja no dom da palavra, seja ao saber dialogar, no perdão, no amor. Você que trabalha, prospera, Deus sempre lhe dá capacidades. E a Bíblia fala que quando recebemos talentos, nós temos que ter esse dom de multiplicar esses talentos, de crescer, de melhorar. Por que o Jesus está falando sobre isso? O mordomo, ele cuida daquilo que é de Deus. Nós somos como mordomos dessa vida. Nós estamos cuidando das coisas de Deus. E você que é um cristão, uma mulher, um homem cristão, que tem esse cuidado no seu coração de aprender a palavra e transmitir, fazer crescer. Porque tem muitas pessoas que ela se contenta com pouco. E quando eu falo se contentar com pouco, não me tenha por mal, nem muito menos por alguém que está ali querendo atacar você. Se contentar com pouco é você aceitar as coisas como está. Você não cresce seu ministério, você continua estagnado, você continua parado. Você tem visto que o tempo tem passado, ao invés de você ampliar os termos, você está diminuindo os termos. Lembro de uma palavra que Deus disse para o Josué. Josué, já no meio ali do ministério, quase, na verdade, para o final do ministério de Josué, que ele assumiu o ministério, o pastoreio das ovelhas de Israel, a entrada ali também de Jericó, a terra prometida. Eu me lembro quando o Senhor disse para ele: Josué, eu lembro quando eu mandei você entrar nessa terra, onde você pisasse seria seu. Aí chega um momento que Josué, acredito que aconteça isso com muita gente. Não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou do Senhor. Aí vem uma advertência. Aí Deus fala assim: Josué, muita terra ficou para trás, muita coisa ficou por fazer. Eu não estou aqui também querendo dizer que o Josué era um servo inútil, mas eu consigo entender que existem repreensões da parte de Deus que para alguns vão ser mais doloridas. Você que sabe fazer o bem e não faz,
O apóstolo Tiago disse que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. A pessoa que sabe fazer o que é correto, o que é certo, que sabe e tem condições de fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se eu tenho essa capacidade de falar de Deus, de falar do amor de Jesus, se eu tenho esse dom do Senhor, eu consigo dividir a palavra de Deus com as pessoas e não o faço, eu estou negligenciando o bem, eu estou deixando de cuidar dos bens do Senhor. Então veja que nós precisamos entender que temos que repartir, nós temos que enviar porções do que nós recebemos. E para isso é custoso, não é fácil ensinar, né? Professores, aqui mesmo na nossa igreja de Pato Branco, nós temos aqui no mínimo umas 10 professoras, no mínimo, tem várias professores na nossa igreja. E eu acredito que para ensinar precisa amar. Então quando Jesus ele fala isso, me chama a atenção que eu recebi muito, eu recebi de Deus, eu preciso aprender a transmitir o que recebi. Ah não, pastor, quem quer aprender que se vire. Eu acho que existem pessoas que quando ensinam com tanto prazer que até quem está aprendendo tem prazer de ouvir. Então, quando você recebeu algo de Deus, aprenda a transmitir. Aprenda a usar do que Deus capacitou, que Deus colocou em você, a enviar quem precisa. Versículo de número 43. Jesus responde ali mais uma vez, continuando: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então ele fala, se eu vier e encontrar você dispensando, você cuidando de tudo que eu te dei e entregando a todas as pessoas que necessitam, você vai estar sempre fazendo isso, bom será para você. E entendo eu que se ele fala que vai ser bom se ele me achar assim, isso me dá a entender que se ele não me achar assim, não vai ser legal a coisa. Não vai ser muito bom se Deus me encontrar diferente. Olha que ele continua falando. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então Jesus está dizendo, olha, você que for achado, cumprindo aquilo que você recebeu, se você tem palavra de amor, transmita o amor pela palavra. Você é uma pessoa, o Paulo disse isso um dia nas suas cartas, agora não me recordo de cabeça exatamente em qual carta ele descreveu, mas ele disse assim, da mesma, aliás, foi em Colossenses, se não me engano é o capítulo 3, que a mesma consolação que você recebeu de Deus, você tem que transmitir. Ou seja, aquilo que Deus fez em você, aquilo que Deus colocou em você, Ele estabeleceu em você, por exemplo, o perdão. Você perdoou, você conseguiu. Quando você aceitou Jesus, o dia que você teve aquele encontro verdadeiro, você teve essa consolação de Deus. O amor de Deus completou seu coração a ponto de que a raiva, a ira, o ódio foi lançado fora. Então você abrigou no seu coração esse amor. Esse perdão ficou dentro de você. E hoje você vê pessoas que estão do seu lado passando por isso. Você vê uma mulher que tem um ódio do marido por causa do passado, que não consegue esquecer, que não consegue perdoar. E você vê a situação, você até fala, Deus vai te ajudar, mas você não vai a fundo. Você não quer se aprofundar na dor dessa pessoa, você não quer se aprofundar na necessidade que ela tem. Ah, pastor, mas isso é ser intrometido. Então diga que Jesus é intrometido. Diga então que Jesus é intrometido. Ah, pastor, é que esse é o meu perfil. O seu perfil tem que ser as características iguaizinhas à de Cristo. Se você fala, não, pastor, que a minha personalidade é ser mais quieto, eu sou assim mesmo. Gente, nós temos que entender que nós recebemos dons de Deus e nós temos que usá-los. Se você tem essa capacidade, você tem entendimento da palavra, você sabe como agir, você sabe porque Deus já falou com você, você já foi consolado sobre tal assunto, você já teve isso, você já teve essa capacidade. E um dia desses eu falava com um professor de música, e ele falou para mim assim, pastor, eu lembro quando eu comecei, que eu tinha uma pessoa na igreja que não queria que eu aprendesse de jeito nenhum, que não me ensinava,
Quando eu perguntava as notas, ele dava as costas para mim, não queria me dar atenção. Até quando eu comecei a tirar algumas notas ali, ele tentava de alguma forma me impedir de não deixar, porque ele não queria que na igreja tivesse outra pessoa que tocasse no meu lugar. Aí ele me contou: pastor, hoje eu faço diferente. Todas as pessoas, por mais difícil que seja o aprendizado dela, quando a pessoa tem vontade, eu ensino com vontade também. Eu ensino com amor. E quer dizer, essa pessoa foi consolada. Ela recebeu o consolo de Deus. Deus deu essa capacidade. Só que ela não ficou presa no que fizeram para ela. Assim como muitas pessoas estão. Tem gente que está preso na maldade, no erro que cometeram com você. E você hoje não produz mais. Você é um servo inútil. Você fechou teu coração. Você não produz mais. Você só faz só o que é mandado. E olha lá. Isso se você não vai resmungando. Já viram? Tinha antigamente, tem até hoje, se você procurar, tem aquele desenho lá se não me engano, acho que era a Corrida Maluca, que tinha um desenho que é da Walt Disney, que tinha o Muttley, que o Muttley é aquele cachorro que sai resmungando, sempre resmungando. Tem gente que faz, você pode ser a pessoa que você até faz, mas você vai resmungando. Você vai, sabe, aquela vontade, ai, que raiva de fazer isso. Ai, por que eu tenho que atender essa pessoa? Por que eu tenho que cuidar dessa pessoa? Por que deixa que Deus cuide. Se você recebeu disso, Jesus está perguntando assim, ó, se você for achado fazendo o que eu te mandei fazer, cuidando do que é do céu, cuidando do que é do reino, ele disse que colocará você, ele vai pôr você sobre todos os seus bens. Sabe o que é isso? Só para você ter uma ideia. Vamos pensar em honra aqui na terra. Pensar em honra aqui da terra. Quando José, no Egito, passou pelas piores situações que alguém pode passar, foi chamado de mentiroso, foi colocado numa cadeia, foi injustiçado, foi perseguido pela mulher de Potifar, passou pelas piores perrengues que você possa imaginar com os seus irmãos, lutas, foi vendido, foi escravo, mas no fim, como ele fazia tudo com vontade, como ele fazia tudo melhor do que lhe era pedido, aprove a Deus, colocou no coração de Faraó, que quem tinha que ser o governador no Egito, nem existia esse cargo foi criado para que debaixo somente da mão de Faraó estivesse o próprio governador, o José, chamado José do Egito. Deus cria coisas, Deus faz que coisas aconteçam para que aquilo que você tem feito como um bom dispenseiro de Deus, como um bom dispenseiro da obra, dos ministérios, dos mistérios de Deus, Ele vai abrir oportunidades para você. Você vai crescer. Como diz a palavra, é dando que se recebe. Você perdeu o prazer de doar-se. Você não tem mais aquela alegria de dispor-se pelas pessoas. Ai, pastor, depois que nasceu meu filho, minha filha, ai, meu tempo é tão curto, pastor. Eu já não tenho tempo para mais nada. Ai, pastor, depois que eu me casei, eu não sei, eu acho que é esse meu marido aqui, acho que é essa minha esposa aqui. Para de colocar culpa nos outros. Você deixou de produzir. Jesus quer encontrar frutos em você. Ai, pastor, que agora eu tenho que dividir meu tempo. Você tem tempo para tudo, gente. O dia tem 24 horas. Esses dias me perguntaram assim, um membro da igreja, pastor, o senhor falou que está caminhando, está correndo, né? Eu falei, tem que cuidar, né, irmão? Tem que cuidar do templo também. E ele falou, que hora que o senhor faz isso? Eu perguntei, o que o senhor faz da meia-noite às 6 da manhã? A gente tem uma vida bem corrida, tem bastante atividades, mas tudo é feito com dedicação. Quando você se dedica, Deus honra. Deus honra o seu esforço. Ele disse, a essa pessoa que faz além, a esta pessoa que se dispõe, a esta pessoa que faz, como Paulo diz, que consola segundo foi consolado, que mostra o amor de Deus que foi desprendido de Jesus por você e você transmite esse mesmo amor. Sabe o que você faz? Você está sendo colocado, como Jesus disse, eu vou colocar você sobre todos os bens. Você vai estar acima de todas essas coisas. Então veja que tem pessoas que elas nunca vão ser colocadas sobre coisas maiores.
E não é porque Deus não quer, é porque você não está disposto a lutar por isso. Por que tem pessoas que não saem do 0 a 0? O que é o 0 a 0? Aquela pessoa que ela está estagnada há anos. Ah, pastor, eu tive uma promoção no meu emprego. No meu emprego, há alguns anos ou há alguns dias, alguns meses, eu tive uma promoção. Eu subi de cargo, agora eu ganho mais. Mas você continua estagnado, não cresceu nada, não melhorou nada. Sabe quando vai acontecer outro crescimento? Nunca. Porque você não está dispondo-se. Você não está melhorando os seus caminhos. Você não está se dispondo a ponto de você fazer mais do que lhe é pedido. Ah, pastor, é que cada um faz o seu, cada um por si e Deus por todos. Essa frase é lá dos irmãos lá do Silvio, né, Silvio? Não é assim que funciona. Nós somos uma família, a grande família de Cristo. Temos que estar dispostos uns pelos outros. Não serão todos os dias, tem dias difíceis, é verdade, mas nós temos que estar dispostos a lutar. Vamos fazer mais, vamos fazer alguma coisa. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu vou te falar para você uma coisa, independente da tua reclamação, independente da tua choradeira, independente dessa murmuração, Jesus está dizendo que só vai ser colocado em todos os seus bens aqueles que fizeram aquilo que lhe foi dado. Fizeram o que foi dado e fizeram além. Agora, versículo 45, agora o peso aumenta. Mas se aquele servo disser no seu coração, eu vou parar só para poder te explicar uma coisa. Se o servo disser no coração, quer dizer, como que eu faço para poder falar no coração? É a intenção. Ainda que não tenha nem a prática, se somente a intenção, só a intenção do coração. Olha o que diz: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe. Separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Qual que é a parte de uma pessoa infiel? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um mordomo dentro da tua casa, alguém que faça algum cuidado na tua casa, corta a grama, sei lá, que limpa a casa, que organiza alguma coisa. A pergunta que eu faço para você, essa pessoa, ela, sei lá, pega alguma coisa que é sua, faz algo sem pedir, mexe onde você for para não mexer, toca em assuntos que não diz respeito a ela. Essa pessoa é digna de você chamar novamente para trabalhar para você? Pense nessas palavras de Jesus. Ele está dizendo assim, olha, se você não for achado fazendo e cumprindo aquilo que eu dei para você, quando chegar o momento de separar a porção, chegará o momento que eu vou separar para você a parte dos infiéis. E eu acredito que os infiéis é reservado o fogo do inferno. Eu não quero essa parte para mim. Por isso, eu me dedico todo dia. E Deus o sabe que estou falando para você. Me dedico para poder levar essa palavra de Deus. Para não ser um servo que só faz o que é mandado. É igual a empresa, né? Uma empresa que quando vê o patrão sai correndo porque o patrão chegou. Pega a vassoura, nunca pegou numa vassoura na vida. Se o patrão chega, ela corre pegar a vassoura. Isso é servo inútil. Eu digo para você que pessoas que Deus levanta, preste atenção, pessoas que Deus levanta, independente da posição, se é um gerente, se é um diretor, um presidente de uma empresa, se é um gestor, alguém que está ali liderando um trabalho, alguém que está trabalhando à frente de um pequeno grupo, de um grande grupo, essa pessoa que está à frente, naturalmente, Deus vai levantar essa pessoa porque ela tem uma visão ampla, ela tem uma visão. E vou dizer uma coisa para você, um dia eu lembro de uma pessoa que falou assim, olha, para cima de mim, só avião. Olha, e nos dias de hoje, se deixar, até derrubo. Claro que é uma expressão, é uma brincadeira isso. Mas, como diz um amigo, né, para cima de Moá, você acha que para cima de Deus vai colar você dar desculpinha? Você acha que para cima do Senhor, que conhece a intenção do teu coração, porque aqui não está escrito que o servo fez
alguma coisa. Está escrito que se o servo for achado com a intenção do coração dele, se só tiver intenção, só a intenção já é o suficiente para ela perder tudo que ela pensava que receberia. O galardão, a recompensa é perdida. A recompensa é perdida. Por que é perdida? Porque ela está fazendo algo somente por fazer. A Bíblia fala em Jesus, 1 de Pedro, se alguém administrar, que administre segundo as palavras de Jesus. Se alguém falar, também fale segundo Jesus. Nós não temos que ter recadinhos pessoais, mas a palavra de Deus precisa ser entregue. Nós precisamos cumprir a palavra. Versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, ou seja, eu sei o que Deus está falando comigo, o Espírito Santo está me cobrando, só que você não se aprontou. Eu vou dizer para você, como um pregador do Evangelho, eu tenho necessidade, é obrigação minha. Eu preciso todo dia mergulhar aqui, mergulhar dentro da palavra de Deus. Escolher aqui dentro da Bíblia, pegar, como eu sempre digo, eu pego um texto aqui ou um livro da Bíblia e ali eu faço morada. Eu moro durante um tempo nesses capítulos, nesses versículos, eu entro dentro disso aqui, porque se eu não me preparar, o que está escrito aqui, se ele não se aprontar, ou seja, eu tenho tempo também para crescer. Ninguém nasceu sabendo, gente. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabido de todas as coisas, apesar que há algumas pessoas providas de uma sabedoria, de um entendimento muito vasto, mas é porque também estudaram, porque também dedicaram-se. Nossa, como é que essa pessoa consegue tratar tão bem com as coisas? Como é que essa pessoa lidar com essas dificuldades? Ninguém nasceu sabendo, tiveram que se praticar. Ah, pastor, eu não sei lidar com pessoas. Ah, pastor, eu não sei isso, não sei aquilo. Aprenda, vai estudar. Vá dedicar-se. Deus, como eu farei para agradar o Senhor, Jesus? Como que eu vou agradar o Senhor? Como que o Senhor vai me aprovar? O que o Senhor quer que eu faça? Estude a palavra, vá até Jesus. Jesus, como eu posso fazer para te agradar? Como que a minha vida será uma vida que pode fazer realmente ter relevância nessa terra? O que eu posso fazer que vai mudar? O que eu posso acrescentar, Jesus? Aí a Bíblia fala, se esse servo não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Eu vou parar aqui, vou ler daqui a pouquinho o último versículo, mas preste atenção nisso aqui. Muitos açoites vai receber a pessoa que não se aprontou. E eu vou te falar mais. Sabe que açoite é isso aqui? É aqui, Você é açoitado o tempo todo, você é cobrado o tempo todo. Esses açoites não são somente aqueles que vêm com uma chicotada nos lombos, não. É a chicotada na alma, que você é cobrado por você não estar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. E digo mais, você já sabe o que devia fazer, só que você não tem feito mais, ou você só está fazendo o que foi mandado. Agora, veja que forte isso aqui, porque ele fala, se não foi feito conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Você é açoitado por você mesmo, você não é feliz nem com você, porque você não está cumprindo a chamada de Deus, você só faz o que alguém te manda, se não te mandar, você não faz. Se você não fala, se o patrão não falar, fulano, vamos limpar aqui, vamos organizar. Ah, pastor, mas o senhor fala de coisas simples, mas vamos pensar no Senhor dos Senhores, no patrão dos patrões. Vamos pensar em Jesus Cristo. Espera aí, mas ele disse ir de pregar o Evangelho. Como que eu posso usar dessa palavra para praticar na minha vida? Qual é a conduta que o Senhor quer que eu tenha para que eu pratique essa palavra de maneira que o Senhor se alegrará da minha vida? Você tem alegrado a Deus? Você tem alegrado ao Senhor? Ontem, minha esposa me contou algo bem bacana, bem bonito que aconteceu na escolinha da igreja. Na nossa igreja, nós temos um ambiente que é onde ali as professoras da palavra de Deus ensinam as crianças. E ela estava me contando que ali, quando as crianças estão reunidas, eles fazem a leitura da Bíblia, eles fazem orações.
E aí chegou um momento que ela falou para mim, me contando que as crianças começaram a pedir oração. Ô tia, podemos orar pelo meu irmão? Podemos orar pelo meu pai? Podemos orar pela minha tia? Podemos orar? Podemos isso? Aí ela falou, nossa, as crianças estão desenvolvendo, elas não só escutam mais a tia da escolinha falar, elas estão começando também a fazer parte. Eu não tenho dúvida que essas crianças, se os pais continuarem incentivando, ensinando, eu não tenho dúvida que a palavra vai fazer essas crianças crescerem como bons servos, que vão produzir frutos, que vão crescer. Até dias atrás, meu filho estava com uma Bíblia, uma criança acabou deixando a Bíblia dentro da igreja, acabou esquecendo. Aí ele falou assim, pai, eu estou com a minha Bíblia que é do meu amiguinho. Ele pegou, pai, eu estou com a Bíblia. Ele pegava a Bíbliazinha debaixo do braço. Não expressando, né? Bíblia debaixo do braço não resolve nada. Mas olha o interesse. Você tem que começar a despertar interesse de fazer mais. E o seu interesse vai despertar outras pessoas. Agora, tem gente que está sendo açoitada porque sabe que poderia estar ajudando, poderia estar fazendo algo, mas não está fazendo. Está sendo açoitado até por você saber que deveria e não estar fazendo, você está sendo açoitado. Termino onde comecei falando. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Se você é provido de muitos dons, você sabe falar bem, você tem tantas coisas que você sabe fazer e você, infelizmente, não está praticando, você não está transmitindo. Infelizmente, você vai estar lendo isso aqui comigo e você vai estar com um peso no coração. Porque a quem muito foi dado, Deus deu muito a você, então de você vai ter uma cobrança maior. Então, eu espero que essa palavra seja para você como aquela palavra que diz um divisor de águas, que seja de mudança para você, que seja de você parar e enxergar, peraí, eu vou parar de reclamar e vou começar a colocar a mão na massa, vou fazer alguma coisa, eu vou me posturar, vou me posicionar, eu vou começar a fazer o que Jesus tem me ensinado, porque senão, o que adianta você ter tanto e você render tão pouco, você fazer tão pouco? Cuide para que você não seja a pessoa que só faz o que é mandado. O que é mandado, tem gente que ela não se posiciona. Eu estou aqui sentado, ninguém mandou fazer nada, eu vou ficar parado. Cuidado, porque quem sabe, olha, até um critério, quem sabe e não fez ainda vai receber poucos açoites, mas vai ser açoitado. Agora, quem tem condições e não o faz, esse vai ter que acertar contas com o Senhor. Amém? Pegue seu copo com água, vamos fazer uma oração agora de fé. Pai querido e amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, sabendo, ó Deus, que não é por muito falar que somos ouvidos, mas o Senhor, quando enxerga a fé verdadeira em nossos corações, o Senhor se move em direção de cada um de nós. Entra, meu Deus, com Teu poder, com Tua autoridade. Entra, meu Deus, conforme esta pessoa crê, conforme essa pessoa ora agora, Jesus. Essa pessoa que está passando por um problema, que o coração dela se fechou, endureceu. Ela já não tem prazer em ajudar, estender a mão. Ela já não tem prazer mais de sequer, ao menos, fazer o mínimo da obra do Senhor. Há outros, ó Pai, que estão impossibilitados porque estão enfermos, doentes, acamados. Estão passando por crises emocionais, crises de ansiedade, crise de depressões, bipolaridade. Pessoas que vivem nervosas, irritadas, já acordam cedo, já com ódio do mundo. Meu Deus, livre essa pessoa, liberta essa pessoa agora. Se há pessoas, meu Pai, também que estão doentes, meu Pai, ao que diz respeito ao corpo, que tem, meu Deus, um problema nas pernas, nos joelhos, é um nódulo na cabeça, é um cisto, é um mioma, é um fibroma, é um câncer. Jesus, coloca essa unção sobre essas águas e todos que destas águas beberem sejam livres. Toca, meu Pai, no joelho, onde não produz mais cartilagem. Toca, meu Deus, nas pernas, onde essa pessoa sente dores constantes. Toca, Jesus, agora na coluna.
Meu Pai, arranca esse bico de papagaio, tira esse mal que está lá na terceira vértebra. Essa pessoa sente muitas dores no nervo ciático. Jesus, promova a cura completa, mostra-te favorável a esta pessoa, limpa, meu Pai, esta pessoa que está com dor de cabeça, com labirintite, essa pessoa que está com um problema muito sério nos olhos, ela não enxerga direito, ela está vendo como se fosse embaçado, como se fosse vultos. Jesus, limpa, cura essa pessoa perfeitamente, eu te peço, em o nome de Jesus. Agora, com fé, bebemos dessa água consagrada a Deus.